Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um exercício do vestibular da Evangélica, caiu em 2022, meio do ano. É a questão de número 70, e ele fala assim: um avião está sobrevoando uma cidade, realizando uma manobra para pouso, seguindo as recomendações da torre de comando. As asas estão inclinadas em um ângulo θ igual a 45 graus horizontal, conforme a figura seguinte. Considere que a força necessária para manter o avião nessa trajetória resulte inteiramente de uma sustentação aerodinâmica perpendicular à superfície das asas. Então, ó, ele já deu a dica aqui, né? Então, existe uma força chamada de força de sustentação e ela é perpendicular às asas, tá bom? Do avião. Dessa forma, a aeronave realiza em voo, perdão, uma circunferência horizontal, é uma circunferência horizontal, de raio R igual a 2.250 metros e velocidade constante, 150 metros por segundo, caracterizando um movimento circular uniforme, possuindo uma aceleração dirigida para o centro da circunferência. Então, ó, vamos entender, gente, o centro da circunferência, ele seria aqui, mais ou menos, ó, certo? E o avião, então, ele está dando uma volta em torno do centro. Então, seria aqui assim, ó. Olha o avião lá, fazendo um movimento aqui, ó, certo? Circular, horizontal, beleza, gente? Tá? Então, o avião inclina a asa e ele faz esse movimento aqui, ó, circular, horizontal, beleza? Não é para ser, não. Esqueci de tirar. Perdão, foi mal. Vamos lá. Continuando. Caracterizando o movimento circular uniforme, certo? Possuindo uma aceleração dirigida para o centro da curva. Beleza. De acordo, centro da circunferência. De acordo com a segunda lei de Newton, existe uma força responsável por essa aceleração, que também está dirigida para o centro da circunferência. Trata-se de uma força centrípeta. A força centrípeta não é um novo tipo de força, indica apenas a direção. Assim, letra A. A força centrípeta acelera um corpo, modificando a direção da velocidade, sem mudar a velocidade escalar. Gente, perfeito. É isso mesmo, é a letra A. Tem nem o que discutir, pessoal. Olha só, deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Quando você tem uma partícula fazendo um movimento circular, perdão aí pela letra, tá? Você tem uma partícula fazendo um movimento circular, eu não sei se vocês se lembram, a velocidade, ela é um vetor tangente à trajetória, não é isso? Então, gente, vamos supor que você tem uma partícula, ela está fazendo um movimento circular no sentido horário, tá bom? Aí, lá naquele pontinho ali, ó, lá naquele pontinho, você tem uma partícula e a velocidade dela é para a direita, né? A velocidade é um vetor tangente trajetória. Vamos supor que nela atuasse uma força para baixo, tá bom? Força F para baixo, cuja direção ela passa pelo centro da curva, tá? Então, centro da curva está bem aqui, né, gente? Centro da curva está bem aqui. Aí você tem uma força F passando lá pelo centro, tá? Se nós tivermos apenas a força F naquela direção, então a gente pode dizer que a força F ela será a força resultante, né? Só tem ela naquela direção. E ela será chamada de força resultante centrípeta, né? Centrípeta, ok? A resultante das forças que passa pelo centro da curva é chamada de resultante centrípeta. Qual é a função da força centrípeta? Então, nesse caso aqui, gente, a força F, ela tá fazendo um papel de força centrípeta, né? Por favor, gente, força centrípeta não é uma força a mais, tá? Então, a gente tem peso, a gente tem atrito, a gente tem força elástica. Centrípeta não é uma força a mais, tá bom? Ela é apenas uma espécie de adjetivo. Então, a força F, por exemplo, ela está fazendo o papel de centrípeta. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a direção dela passa lá pelo centro, né? E qual é a função dela? Bom, a partícula, ela quer ir para a direita, mas a força F quer puxá-la para baixo. Aí sabe qual que é o efeito? Ela curva.
ela vai curvar. Então, forças centrípetas, o papel delas é mudar a direção da velocidade, é fazer com que o cara permaneça na curva, tá? Então, ela tenta puxar para baixo, o cara quer ir para frente, junto a isso vai dar um movimento curvo, tá bom? Então, esse é o papel das forças centrípetas, né? É modificar a direção da velocidade, é manter o cara na curva sem mudar o valor da velocidade, tá? A alternativa ficou letra A e acabou o exercício. A questão é tranquila. Agora, vamos aproveitar o gancho aqui, gente, porque ele poderia ter feito outras perguntas, né? Eu já vi cair bastante vestibular. Então é o seguinte, primeiro eu queria discutir com vocês sobre esse negócio de força de sustentação das asas, né? Se você observar o avião de lado, então como se a asa estivesse vindo para o seu olho, certo? Como se a ponta da asa estivesse vindo para o seu olho, a asa estivesse saindo aqui, né? A asa, você vai perceber, se você fizer um corte nela, perpendicular, ou de perfil, né? Você vai perceber que ela é mais angulada em cima, né? Ela é mais, como é que fala aqui? Mais curvinha, né, em cima, vamos usar esse termo, tá? Por ser mais curvada em cima, quando o avião move, isso aqui, gente, essas linhas brancas são as chamadas linhas de corrente, tá? Elas representam o ar passando, né, nas asas. Nessa região mais curva, a gente vai perceber que as linhas de corrente elas vão ficar mais próximas, né? Elas vão se aproximar. E o que que a gente aprende lá em hidrodinâmica? Que nas regiões onde as linhas de corrente ficam mais próximas, a gente vai ter uma maior velocidade, tudo bem? Então, quanto mais próximas estiverem as linhas, maior será a velocidade com que o ar vai passar ali, tá? A gente vai forçar o ar a passar mais rápido na região de cima. E o que que a gente aprende lá em hidrodinâmica? Que regiões onde a velocidade é maior, a pressão é menor. Então, gente, a pressão do ar que o ar exerce na asa aqui em cima, ela vai ser menor do que a pressão que o ar exerce embaixo. Vocês se lembram que pressão é força sobre a área, né? Então, onde a pressão for maior, a força será maior. Então, a força exercida aqui embaixo, de baixo para cima, né? Ela será maior do que a força exercida de cima para baixo. Então, a gente vai ter uma resultante para cima, tudo bem? Essa é a tal da força de sustentação das asas. Então, surgirá no avião uma força para cima, tudo bem? Ela é perpendicular às asas, parecendo uma força normal, tá? Parece uma força normal, perpendicular às asas. Então, se a gente representar as forças que atuam no avião, o avião vai ter peso, né, vertical para baixo, e a força de sustentação das asas, que tem que formar 90 graus com as asas, né? Então, se o avião está inclinado, a força de sustentação vai ficar assim, né, gente? Mais ou menos para nordeste, tá? Beleza? Lembrando que o avião está fazendo uma curva aqui no plano horizontal, né? E o centro da curva está mais ou menos aqui, beleza? Bom, gente, mais alguma força ou só essas duas? Só essas duas, né? Então, do jeito que tá, não pode ficar, a gente vai ter que fazer a decomposição. E quem é que nós vamos decompor? Agora é o segredo, hein? Quem é que você vai decompor? Se você decompuser, hein? Fica chique do jeito. Se você decompuser a força errada, gente, acabou, cara. Acabou. Vai dar tudo errado. Bom, a força que tem que ser decomposta é a de sustentação das asas, tá bom? Por quê, Luiz? Porque se nós fizermos a decomposição dela, você vai perceber que a componente X, ela vai passar pelo centro, né? Então, a componente X, ela vai acompanhar a trajetória do avião, porque o avião está movendo aqui assim, né, gente? Um movimento circular horizontal, beleza? Então, a FSX, ela vai ficar na direção do movimento. Então, é ela que tem que ser decomposta. Gente, se você fosse fazer a decomposição do peso, olha o que ia acontecer. Ia ficar desse jeito aqui, ó. Quer ver? PX para cá, não sei se vocês estão enxergando. PX para cá e PY para cá, ó, certo? Aí minha pergunta é, alguma das componentes bateu com a direção do movimento? Não, não. Nenhuma delas bateu com a direção do movimento.
Então, a gente não vai decompor o peso, tá? Nós vamos decompor a FS. Luiz, como é que eu sei que você decompôs certo? Muito simples. Faça as pontilhadas, você vai perceber que fecha com a FS, né? Então, a FS, ela realmente é a resultante das duas, tá? Gente, se esse cara aqui é teta, esse outro ângulo aqui, ó, é 90 menos teta, né? Porque o total tem que dar 90. E se esse aqui é 90 menos teta, esse outro aqui é o teta, né? Porque entre a FS e a asa do avião, a gente tem que ter 90 graus, né? Então, tá aqui o ângulo teta. Pessoal, quando você faz a decomposição, não sei se vocês se lembram, toda vez que a gente fizer a decomposição, vai sair a resultante. Então, vou riscar a FS aqui, né? E quem que vai entrar no lugar dela? Entrarão as componentes. Então, nós vamos ficar com quantas forças atuando no avião? As FSY, FSX e peso, tá bom? Então, a gente vai ficar com 3 forças. O avião não move na vertical, né, gente? Ele não está movendo nem para cima nem para baixo. Então, a gente pode falar que a FSY ela tem que ser igual ao peso e tem que anular, tá? Aí vamos lá. Quem que é a FSY? Ela é a FS, que é o cara que deu origem a ela, vezes o cosseno de θ, né? Ela está com o ângulo. Se você não estiver lembrando, vai lá em vetores e revise decomposição, certo? Então, Fs vezes o cosseno, isso aqui é igual ao peso, peso é mg, né? Então, tá aqui, gente. Fs vai ser igual a mg sobre cosseno. Então, se tivessem te perguntado, quanto que vale a força de sustentação das asas? É assim que a gente faz. Bom, sobrou a Fx, né? Sobrou a FSX. Então, a gente pode falar que ela será a resultante. Mas ela é uma resultante de qual tipo? Gente, ela é uma resultante do tipo centrípeta, porque a direção dela está passando pelo centro, ó. É ela que está passando pelo centro. Então, ela é a força centrípeta, só tem ela, né? Na direção do centro. Então, a gente pode falar que a FSX, ela é a força centrípeta. Qual que é o papel dela, gente? O papel dela é manter o avião na curva, certo? É ela quem mantém o avião na curva. Bom, a FSX, ela é a FS seno, né? Ela está sem o ângulo, tá? Então, ela é a FS seno, ela está sem o ângulo. Então, FS seno de θ, isso aqui vai ser igual a resultante centrípeta, não sei se você lembra como é que calcula, mv ao quadrado sobre r, tá bom? Bom, no lugar da FS, o que a gente coloca, pessoal? mg sobre cosseno, vezes o seno, isso aqui é igual a mv ao quadrado sobre r. Vou cortar o m, seno por cosseno é a tangente, né? Passe o R multiplicando. Então, a velocidade do avião é raiz quadrada de RG tangente de θ, certo? Quando eu fiz o vestibular da USP, eu lembro que caiu uma dessa na minha segunda fase. Tinha exatamente uma dessa perguntando a velocidade. E é assim que a gente calcula. Raiz quadrada de RG tangente de θ. Mas nesse caso, no evangélico, você vê que ela deu o raio, ela deu o ângulo, deu a velocidade, porque eles não estavam interessados em perguntar isso, tá bom? Alternativa letra A. Você não pode errar uma dessa, não, hein, gente? Ó, se errar uma dessa. Acabou. Bom, brincadeiras à parte, é uma questão média, né? Não é fácil, mas também não é difícil. O Evangelho poderia ter dificultado bastante, né? Mas ela ficou só naquela parte teórica mesmo, de força centrípeta. Ok? Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Bons estudos, gente.